A palavra lei, nunca como hoje, tem sido objeto de tantas atenções da parte dos brasileiros, principalmente quando ela, a lei, é violada, é desrespeitada, não é cumprida. O nosso país tem muitas leis, mas algumas não são cumpridas. A palavra de Deus falou-nos nesta tarde, nesta liturgia, dessa palavra, lei, mas não a lei dos homens, a lei do Senhor. Todavia, esta realidade paradoxal, emblemática, pedra de tropeço, sinal de contradição, porque leva uns a terem uma visão certa do cristianismo, da palavra de Deus, e outros a afirmar que o cristianismo não passa de um conjunto de normas, de proibições. Esses têm uma visão absolutamente negativa, por exemplo, dos 10 mandamentos da lei de Deus. E dizem, eles impedem a realização do homem, porque a maior parte deles tem um não na frente. Não pecar contra a castidade, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Eu não quero abraçar uma religião que só tem não. A lei dos cristãos está cheia de não. E o que eu quero é sim, dizem eles. Amados, a liturgia que acabamos de ouvir nos coloca diante dessa realidade. E como compreendê-la corretamente? A partir de Jesus. Segundo as palavras de Jesus. No capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, um jovem rico procura nosso Senhor e humildemente faz-lhe esta pergunta, que é a nossa. Estamos aqui porque queremos indagar o Senhor com essas palavras desse jovem rico anônimo. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que queremos essencialmente é isto: experimentar, gozar, participar para sempre do que São Paulo diz na segunda leitura da missa de hoje. O que Deus preparou para os que o amam. Algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Esse é o nosso anelo. Essa é a razão da nossa esperança. Esse é o motivo da nossa peregrinação. Eis o que aguardamos em última instância e esperamos como recompensa por termos abraçado o Senhor. No capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, São Pedro diz a nosso Senhor: eis que deixamos tudo e te seguimos. O que teremos em troca? Estamos aqui para perguntar ao Senhor: existe uma recompensa? Vale a pena? O que tu nos dizes, Jesus? Voltemos ao diálogo de Jesus com o jovem rico. Ouvistes? Observa os mandamentos. Observa os mandamentos. Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Trata-se, portanto, de alguém muito bem intencionado. Alguém com o coração reto. A sinceridade existe naquele coração. Mas uma coisa te falta. Vende tudo, dá-o aos pobres,
em seguida vem e segue-me. Com essa resposta, Jesus faz uma distinção entre observância formal e retidão de coração ao observar os mandamentos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. De novo, São Paulo faz uma distinção entre ajudar aos outros e fazer caridade, que são duas coisas bem diferentes. Pois uma é fazer o bem, e outra é fazer o bem bem feito, com retidão, partindo de dentro. Para nós compreendermos a importância, a necessidade da lei na nossa vida, não podemos enxergá-la como obrigação. Porque obrigação significa algo que força, algo que impele, algo que obriga, sob o risco de uma punição. A punição é importante. Ela faz parte da pedagogia de quem ama. Todavia, não é o ponto de partida. Aliás, a ameaça se encontra na primeira leitura de hoje. E quem ama, ameaça. A ameaça é um aspecto do amor. Quem ama, quer o bem. E querendo o bem da pessoa que está prestes a cair no abismo, a advertência tem que vir. A ameaça tem que acontecer. Se você continuar caminhando por ali, vai cair. Esta ameaça eu faço para o teu bem. Volta, retorna. É nesse sentido que devemos entender os discursos de Jesus acerca do inferno, que é uma possibilidade bem concreta, não para nos amedrontar, mas para mostrar que a nossa decisão, ela tem consequências, ela tem repercussões nesta vida e na outra. Aliás, amados, reparem bem como o evangelho de hoje é precedido. Eis que diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Prestem atenção. Inferno não é castigo de Deus. É consequência da preferência que você está tomando, que você está optando nesta vida. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Quem semeia na carne, colherá a corrupção da carne. Quem semeia no Espírito, semeará no Espírito. Aliás, não por acaso, a segunda leitura de hoje termina falando desse protagonista que nos ajuda a compreender o verdadeiro valor, a real necessidade da prática dos mandamentos. Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. A nós, o mistério insondável de Deus, escondido desde os primórdios, foi-nos dado a conhecer através do Espírito Santo. Pois bem, movidos pelo Espírito, vejamos qual é a grande motivação para a observância dos mandamentos: o amor. Quem ama, quer duas coisas da pessoa amada. Primeiro, fazer tudo o que lhe agrada. E segundo, impedir tudo o que lhe ofende. Nesse sentido, o não de vários mandamentos que acabei de citar, lá do capítulo 20 do livro do Êxodo, devem ser entendidos, esses nãos, na perspectiva do amor. Perguntem ao marido que ama a sua esposa: você é capaz de traí-la? A resposta tem 3 letras: não. Você é capaz de machucar o seu filho? A resposta é não. Quem ama, carrega consigo uma montanha de nãos, que na verdade é uma montanha de sim. Por detrás de todo não, existe um sim muito maior, muito mais belo. Quando a palavra de Deus diz: não levantarás falso testemunho, ela está dizendo: seja verdadeiro.
Seja sincero. Quando a palavra de Deus diz não matarás, ela quer dizer defende a vida em todas as suas etapas, desde a concepção, desde o momento em que o óvulo é fecundado pelo sêmen masculino. Por isso o aborto é uma monstruosidade, o aborto é uma covardia, o aborto é a eliminação de um ser humano inocente. O mesmo se diga para a eutanásia, palavra eufemística para dizer uma boa morte. Thanatos, morte, eutanásia, boa morte. A boa morte é aquela que é fruto da livre iniciativa de Deus. Não temos o direito de tirar a vida de um ser humano inocente. Por isso, se compreendemos bem o primeiro mandamento, que não tem não, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, sobre todas as coisas. Você, entendendo bem o que é o amor, você vai aceitar sem dificuldade os nãos, que na verdade comportam todo o ato, toda a aventura do autêntico amor. Por isso disse ainda há pouco, a lei do Senhor não pode ser interpretada antes de tudo como obrigação, mas como necessidade de amor, necessidade imperiosa de amar. Missa é obrigação e é necessidade. Se eu encaro a missa, o preceito dominical, como obrigação e não como uma necessidade íntima do meu coração de render graças a Deus, a missa, com o passar do tempo, vai se tornar um tédio, um fardo insuportável, uma mala pesada sem alça. Mas quem ama, coloca primeiro a necessidade do ato, a necessidade do sim e a necessidade do não. O amor, ele é livre, mas a liberdade é um conjunto de restrições. Pois a liberdade que não se impõe limites, e a liberdade do outro, quando não é advertida também a respeito dos limites, pois o direito seu termina onde começa o dos outros, a liberdade se torna libertinagem. Não é fruto do autêntico amor. Pode redundar em paternalismo, a deturpação da verdadeira paternidade, ou maternalismo, a deturpação do verdadeiro sentido da maternidade. Eis porque, no tempo de Jesus, a lei do Senhor havia sido desvirtuada na sua interpretação. A lei do Senhor não é o ponto de partida da revelação. Moisés, que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, é do ano 1200 a.C. Mas Abraão, com quem começa a revelação, é do ano 1800. De Abraão a Moisés, mais de 600 anos, sem a lei. E por que a lei entrou? E por que a lei foi dada? A lei foi dada para refrear o ímpeto do coração do homem manchado pelo pecado. Deus deu a conhecer ao homem qual era a sua vontade. Eu quero que vocês façam isso. Bonum faciendo, malum vitando. Façam bem e evitem o mal. Só que o bem, que até agora era uma coisa muito subjetiva, cada um que decidia o que era o bem, agora eu digo para vocês o que é o bem. O bem é a minha vontade. Aqui está o elenco daquilo que me agrada. Se quiseres observar os mandamentos, diz a primeira leitura de hoje, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou fogo e água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. A lei do Senhor foi dada como uma proposta impositiva e como uma imposição proposital. Eu explico. É uma proposta. Uma proposta que você pode aceitar ou não. Jesus diz isso de forma dramática no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. É uma proposta, mas uma proposta impositiva. Da parte de Deus, a vontade dele é essa. Não tem outra.
Deus não é faça ou não faça. Deus é faça. Deus é, o elenco é este. A minha vontade é claríssima e foi colocada na tábua da lei. Foi colocada em pedra no Antigo Testamento. Ainda não havia a efusão do Espírito Santo. No Novo Testamento, Deus coloca a lei no nosso coração, não mais em pedra, mediante o Espírito Santo. Só assim a lei fica gravada no nosso coração. Só assim a vontade do Senhor fica impregnada na nossa alma. Diz o salmista: ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei vossa lei, e de todo o coração o guardarei, ou seja, eu o observarei. Filhos queridos, por que a lei degringolou? Por que a lei chegou a tal ponto, chegou a ser tão desqualificada no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de o apóstolo Paulo afirmar: o homem não é justificado pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A culpa não foi da lei, a culpa foi dos intérpretes da lei. Eles pegaram um aspecto da lei que é importante, mas não é o essencial, é secundário. A pura observância externa. Por exemplo, dia do sábado. Os judeus, no tempo de Jesus, levaram isso às últimas consequências. Temos que descansar, temos que repousar, não podemos trabalhar. Chegaram ao cúmulo de dizer: ainda que uma pessoa esteja passando necessidade, morrendo a tantos metros de distância, porque você vai se deslocar, você vai trabalhar, você não pode, tem que deixar a pessoa morrer. Outra, o pagamento do dízimo. Outra, a observância do jejum. Tudo isso, amados, tem uma dimensão externa. Quando nós nos movimentamos, quando nós pomos em ato o propósito de observar o mandamento. Vamos chamar isso de observância externa. Achavam os escribas e fariseus que apenas cumprindo exteriormente os preceitos da lei, o homem já se encontrava salvo. Jesus veio denunciar essa mentalidade. Repito, a intenção da lei foi boa, porque Deus é o autor da lei, e a intenção de Deus é boa para conosco. Deus, quando propõe os mandamentos, que são impositivos, é para que nós vivamos felizes, é para que nós sejamos santos, é para que nós cresçamos em santidade, é para que nós experimentemos essa sabedoria não do mundo, mas a sabedoria misteriosa de Deus, que desde a eternidade Ele destinou para a nossa glória. O que foi que isso acabou provocando em Israel? Simplesmente o que hoje nós chamamos de farisaísmo. Traduzindo, hipocrisia, fingimento, duplicidade, falsidade. Exteriormente eu faço, mas o meu coração está longe de Deus. Apresento o dízimo na casa do Senhor, mas pratico a injustiça. Louvo a Deus com as mãos levantadas, solto os meus lábios para cantar e glorificar, mas esses mesmos lábios são utilizados para fofocar, para detratar, para murmurar, para sussurrar, para caluniar, para rebaixar, para desmoralizar o próximo. Onde está então o problema? Jesus vem resolver o problema. O problema está dentro. O problema está dentro de nós. São Paulo diz que a plenitude da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Pois bem, eu não vim abolir a lei e os profetas, diz Jesus, no início do capítulo 5 de São Mateus, mas vim levá-los à perfeição. Onde está a perfeição da lei? A perfeição da lei está em Jesus Cristo. É a partir de suas palavras que nós compreendemos a verdadeira motivação da observância de cada um dos mandamentos. É a partir das palavras de Jesus. E Jesus interioriza, e Jesus radicaliza, e Jesus torna a lei muito mais séria, muito mais imperiosa e muito mais onerosa para cada um de nós. Porque o amor, quando não é verdadeiro, quando não é sincero, é puramente hipocrisia.
Por isso vocês entendem bem as palavras de nosso Senhor no Evangelho de hoje. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Os antigos pensavam, só é punido por esse mandamento, só peca contra o quinto mandamento aquele que tira a vida de um ser humano. Por isso, nessa mentalidade, um fulano que dava uma facada em outro e esse escapava, eu não matei. Porque dei uma facada e não é que o danado escapou, então eu não pequei. O marido que dava uma surra na esposa, ele não pecava contra o quinto mandamento, porque a esposa permanecia viva, ainda com 5 dentes quebrados, 3 costelas fraturadas e assim por diante. Essa era a mentalidade hipócrita, a mentalidade cínica, que materializava apenas do ponto de vista formal o pecado. Mas Jesus diz: eu vos digo, aquele que se encoleriza com seu irmão, ele será réu, será condenado no tribunal. Basta um ato interior de desejar o mal a um ser humano, você já o matou. A mãe que antes de engravidar, deseja que o filho morra, ou grávida rejeita o seu filho, mesmo que ele tenha nascido, pecou, matou esse ser humano, ainda que o parto tenha sido normal. O desejo de vingança, o ódio, ainda que não revelado a ninguém, ainda que não tenha sido traduzido no propósito de contratar um pistoleiro, desejou o mal ao ser humano, para Jesus, já infligiu o quinto mandamento da lei de Deus. Vejam que radicalidade. Vejam aonde nosso Senhor Jesus Cristo leva o mandamento: ao íntimo do nosso coração. Ali, onde as intenções são escondidas, onde as motivações quase nunca são reveladas. Ali, onde os desejos são acalentados. Ali, onde as monstruosidades são perpetradas e ninguém absolutamente sabe. Continuando o Evangelho de hoje, eu, porém, vos digo, foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Amados, é muito radical e extremamente desafiador para os dias de hoje, quando se prolifera com tanta facilidade a imoralidade, sobretudo do ponto de vista sexual. Quantas obras literárias e também televisivas fomentam, aplaudem, divulgam, fazem uma verdadeira apoteose da licenciosidade. Nosso Senhor Jesus Cristo diz a cada um de nós: quem lançar um olhar de cobiça, já comete adultério no seu coração. Jesus amado, se é assim, então quem se salva? Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Tudo o que for além disso, procede do maligno. O nosso sim seja dado a Jesus. Jesus, eu aceito, por amor a ti, a radicalidade da tua palavra. Eu, porém, vos digo. Tu fizeste, Jesus, uma releitura extremamente profunda e tremendamente comprometedora para mim dos mandamentos da antiga aliança. Agora, com uma clareza inaudita, tu estás me falando pelos lábios do bispo nesta Eucaristia, que o teu Espírito me adverte. Esta palavra que foi gravada no meu coração, ela vai me julgar no último dia como aquele que a praticou, aquele que a observou do íntimo do coração, com sinceridade, ou então com hipocrisia, com fingimento. Como é fácil convencer as pessoas de que somos observantes da lei. A Jesus, porém, ninguém consegue enganar. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Concluo esta homilia suplicando, implorando, exortando todos aqueles que nos escutam. A palavra de Deus não cai por terra. Os seus mandamentos são verdade e são vida. Os seus mandamentos jamais desaparecerão. Palavras de Jesus:
céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Santa Teresa diz que no último dia seremos julgados pelo amor. Sabem o que isso significa, irmãos? Significa isto: eu derramei o meu sangue por ti, foi por amor que eu morri por ti, mas em contrapartida foi o teu ódio com o teu pecado que me fez sofrer e que me fez morrer. Eu te disse pelos lábios da igreja aquilo que tu deverias fazer nesta vida para me agradar, ou melhor, para que tu obtivesses também esta vida que eu concedi gratuitamente na cruz e na ressurreição. É o amor que nos vai julgar. Sim, o Senhor virá como juiz, mas um juiz amoroso, com as mãos chagadas e gloriosas para nos dizer: isso não foi em vão. Esse foi o preço do seu resgate. Esta foi a consequência do meu amor por ti. Tu, ao invés, não me foste fiel. Diante da minha vontade ilustrada nos mandamentos, tu continuaste a me ofender. Aparta-te de mim, maldito. Mas também dirá aqueles que compreenderam nesta vida: Jesus me amou tanto que na cruz morreu por mim. Deixou-nos o mandamento que Ele mesmo deu na antiga aliança, mas revisto, mais aprofundado, mais interpretado de forma tão radical. Eu, porém, vos digo, é no íntimo do vosso coração que se encontra a verdadeira motivação para a observância dos mandamentos. Pratica-os por amor. Caso contrário, será pura hipocrisia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.